tema da mensagem desta noite é a obra redentora de Jesus. Eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João e no capítulo 19. Eu louvo a Deus porque Deus me deu, mesmo eu estando com as turbinas entupidas. A minha voz pode estar cansada, irmão, mas sinto um vigor dentro de mim, que se tivesse que continuar mais uma semana, eu continuaria. João 19, versículos 17 e 18. O tema da mensagem é a obra redentora de Jesus. Você pode repetir essas palavras? A obra redentora de Jesus. Frisa bem esse tema. No final você vai entender o propósito. Versículo 17, assim diz a palavra de Deus. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Amém? Senhor Deus, bendito és tu, Rei do universo, Rei da glória. Nós o louvamos. E estamos aqui nesta noite para ouvir, meu Deus, a tua verdade, a tua palavra. Tenhas liberdade para operar em nosso espírito, em nossa alma, para quebrar nossos conceitos e pré-conceitos. Tenha liberdade, Senhor, para operar em nossa alma, quebrando a religiosidade, a falsa religiosidade. Quebrando o nosso coração, Senhor, porque estamos diante do maior milagre que um homem pode receber, que é a obra redentora que o Senhor fez. O teu sacrifício foi tão suficiente que não é necessário outra morte de um justo. O Senhor morreu uma vez só por todos nós. Então que o teu Espírito Santo venha fluir livremente, operando em nós, por nós e através de nós nesta noite. Que sejamos sensíveis à tua voz. Quebra-nos, meu Deus. Que os nossos conceitos, meu Deus, sejam mudados. E que o nosso entendimento esteja aberto à tua palavra. Que nenhuma oposição, nenhuma voz contrária, nenhuma voz do homem, ou seja, qualquer outra voz, tenha poder sobre a nossa alma. Somente estejamos atentos ao teu Espírito, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Eu vou ler o versículo 17 e 18 na versão King James. E assim, carregando ele a sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Nós falamos aqui domingo acerca do cristianismo, o que é o cristianismo. E eu ensinei que cristianismo vai além do termo religioso. O cristianismo é a expressão do amor de Deus Pai por uma humanidade perdida e caída, depravada moralmente e espiritualmente. O cristianismo é a manifestação de Jesus através da sua graça, o Senhor do universo, a manifestação dele nesta terra, tornando-se o meu Salvador pessoal. O cristianismo vai além do termo religioso. Aos olhos do mundo, o cristianismo é uma religião, mas toda a religião, por si própria,
não pode ligar o homem a Deus. Então nós falamos na segunda-feira acerca da supremacia de Cristo. E falamos que Ele é supremo, Ele está acima de todos os nomes, Ele domina sobre todas as dominações, domina sobre todos os reinos, domina sobre todos os impérios existentes, domina no reino espiritual, e Ele, acerca da sua vontade, ela é plena e ela é completa. Todas as coisas existem por Ele, para Ele. Em Cristo Jesus habitou a plenitude do Deus vivo. Ele é o verbo de Deus, segundo o apóstolo João. Então nós aprendemos termos como justificação. O cristão que não sabe o que é justificação, ele ainda não é convertido. Nós entendemos que Cristo é a propiciação, Ele é o Cordeiro de Deus que removeu os nossos pecados, e eu ensinei esse termo, propiciação de pecados. Jesus, uma vez derramando o seu sangue por nós, removeu os pecados do homem, mas do homem, segundo o que nós ministramos terça e quarta, do homem que se arrepende. Cristo sendo justo e justificador do homem caído, Ele é a propiciação dos pecados do homem. Então, quando Deus, derramando esse amor sobrenatural na terra, algo vindo de Deus, Ele então providencia a reconciliação com o homem. O termo reconciliação significa reatar um relacionamento quebrado. O pecado quebrou o relacionamento do homem com Deus. Nós lemos durante a semana em Romanos, está escrito isso em Romanos 3:10, vocês podem acompanhar no Data Show, fica ligado aí em cima. Não há nenhum justo sequer. Como reconciliar a humanidade perdida e depravada? Eu ensinei que o termo depravação moral significa que o homem está caído diante de Deus, e o seu padrão de justiça e o padrão moral do homem é um lixo. O padrão da moralidade espiritual do homem é um lixo perto de Deus, porque há um atributo em Deus que nos afasta dele por causa do pecado. O maior atributo, dentre tantos atributos morais de Deus, Ele é santo. Como um homem pode, por si mesmo, buscar a Deus? Não há nenhum homem justo, nenhum. Por isso Deus enviou seu próprio Filho, não o poupando. E a pergunta que eu faço é: será que os cristãos no Brasil só lembram do sacrifício de Cristo na Sexta-feira Santa? E os demais dias do ano? Se nós lembramos do sacrifício de Jesus apenas numa sexta-feira, isso quer dizer que a nossa vida é apenas uma vida religiosa. A Bíblia nos ensina que a verdadeira religião, eu falei aqui essa semana, em Tiago 1, versículos 26 e 27, que a verdadeira religião é refrear a língua. Será que nós lembramos do sacrifício hoje de Jesus e amanhã estamos falando mal do patrão, estamos falando mal de um amigo, estamos falando mal de um pai, de uma mãe, da sogra, do sogro, do marido, da esposa, de um filho? A verdadeira religião é abster-se da corrupção, do pecado. A verdadeira religião, diz Tiago na sua epístola, é cuidar dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Sabe qual é o padrão moral do homem? O homem sem Deus, ele está completamente caído. E muitas pessoas se sentem boas.
E nós lemos aqui essa semana, Jesus disse que não há nenhum que seja bom. Algumas pessoas pensam: eu sou bom, pastor, eu não matei nunca ninguém. Mas certamente você já odiou alguém. Certamente você já teve mágoas no seu coração. Certamente você já teve rancores. Certamente você já teve um sentimento ruim em relação a alguma pessoa. Por que nós, como igreja, lembramos do sacrifício hoje? Porque é um feriado nacional. Porque é uma festa para o cristianismo. Eu e você não seremos justificados por obras diante dele. Diga: Deus é bom. E a bondade de Deus é manifesta em Jesus, através do seu amor para conosco. O atributo de Deus, amor, manifestou uma misericórdia. Ligado ao seu atributo amor vem a misericórdia. E a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, pastor, Jesus morreu por todos. Sim, Ele morreu por toda a humanidade perdida. Mas é necessário que eu e você creiamos em Jesus e venhamos a invocar o nome dEle para que sejamos salvos. Algumas pessoas, presta atenção em mim, por favor. Algumas pessoas se sentem melhores do que outras. Nós, como cristãos, se sentimos às vezes, principalmente os evangélicos, eles se sentem superiores aos católicos. E eu pergunto para você, qual é a diferença de um religioso católico e de um religioso evangélico? Nenhuma. Cristo não morreu por uma corporação. Jesus não deu seu sangue precioso, um sangue imaculado. Ele não morreu para que o homem fundasse uma denominação. Jesus não morreu por uma corporação, por uma empresa. Jesus não morreu por um CNPJ. Jesus não morreu para que um dia pudéssemos construir catedrais. Jesus morreu pelo corpo, que é a igreja. Ele deu a vida pelo seu próprio corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Essas paredes aqui, um dia, elas virarão pó. Essas cadeiras que vocês estão assentados, um dia, elas virarão pó. O próprio Jesus disse que tudo veio deste pó da terra e retornará à terra. Não ficará pedra sobre pedra. Jesus avisou, mas nós, cristãos, seja católico, evangélico, muitas vezes somos religiosos. E nós achamos-nos bons. Nós não entendemos ainda o verdadeiro sentido de justificação. É um termo tecnicamente jurídico. Jesus é aquele que tomou a nossa causa. O nome disso é Paracletos, que é advogado em grego. Ele é o intermediador, é aquele que tomou a nossa causa. E a nossa causa estava perdida. Como um pecador pode entrar na presença de um santo? Como um homem, uma humanidade caída, depravada moralmente, se achegaria a Deus? Em hipótese nenhuma. E o resultado da depravação moral do homem espiritual se dá com as nossas gerações. Hoje nós temos uma geração completamente afastada de Deus. Em decorrência, irmãos, vejam, o homem cresce, a ciência evolui. Nós cada dia mais estamos vivendo coisas boas que o homem está criando. O homem extrai o melhor dessa terra, ele extrai o potencial que a terra pode lhe dar. No entanto, o homem usa todo o conforto, toda a sabedoria, toda a ciência para a sua própria queda. Há milhares de pessoas que passam fome, que morrem de inanição, as pessoas sofrendo. Deus amou o mundo, por isso que Ele enviou Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a justificação se faz por meio dEle, amém? Tem alguns cristãos que são assim. Tiago disse que nós devemos cuidar do necessitado. E algumas pessoas levam isso a sério. Elas têm 100 casacos no seu guarda-roupa. E o que elas fazem? Eu tenho um casaco aqui muito antigo, deve ser dos anos 80. Ai, como eu sou uma pessoa boa, eu vou dar ele para alguém. Então a pessoa deixa 99 casacos, porque ela pode precisar.
E ela então, ela dá aquele casaco dela para um pobre, e ela diz: olha, eu sou cristã, eu sou uma pessoa boa, estou te dando o meu casaco, estou entregando para doação na igreja, olha como eu sou bom. Jesus ensinou acerca de ajudar o próximo, mas as pessoas estão confundidas. Ele disse que você tem que tirar o que você tem e dar ao pobre. Sabe o que nós podemos chamar? Eu li uma matéria de Washington Oliveto, ele é ateu. Sabe o que ele disse? O consumismo é a prova do egoísmo do homem. O egoísmo, a raça humana está caída, depravada, e nós vivemos um egoísmo. Deus tem te abençoado, Ele é abençoador, amém? Mas Deus quer que você viva uma verdadeira e santa religião. Qual é? É viver por Cristo Jesus, crer na justificação dEle, clamar pela misericórdia dEle, mas ajudar o próximo. Tem pessoas que às vezes guardam pão em casa, aquele pão vai se acumulando e de repente há 3, 4, 5 sacos de pão, e a pessoa pega aquele pão mais duro e ela pensa: vou encontrar alguém porque eu sou uma pessoa boa, eu preciso dar um pão para alguém que está com fome. E a pessoa pega aquele pão duro que se bater num vidro, quebra o vidro, e a pessoa vai e entrega para uma família carente: olha, eu sou cristão, eu amo Jesus, Jesus ensinou a amar as pessoas. Jesus não disse que você teria que dar um pão dormido, Ele disse que você teria que partir o pão que você come. O nosso cristianismo, irmãos, é mera religiosidade vã. As pessoas hoje lembram do sacrifício de Jesus, elas falam que Jesus morreu, mas amanhã elas estão com os corações cheios de mágoa, amanhã elas estão com os corações cheios de amargura, amanhã elas estão brigando por causa de uma venda no emprego, no trabalho, amanhã elas estão criando polêmica uma com a outra, amanhã o marido briga com a esposa briga com o filho briga com o amigo. Nós esquecemos que Jesus disse a respeito do ministério da piedade. Eu ensinei terça, o ministério da piedade Ele pagou uma dívida impagável que era nossa. Ele pagou a sua dívida que você nunca poderia pagar. Você não conseguiria pagar a sua dívida para com Deus, mesmo que você vivesse 1000 anos e conquistasse todo o ouro dessa terra. Você não conseguiria pagar a sua dívida para com Deus, porque você é pecador, eu sou pecador. Mas Deus veio por Cristo Jesus e manifesta essa graça. Isso é justificação, isso é propiciação e isso é reconciliação. Diga amém. E um dia nós estaremos diante dEle. Em breve estaremos com Ele. Nós não teremos como, não há escapatória para ninguém, irmão. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus, nós temos que clamar pela sua clemência, nós temos que clamar pela sua piedade. Eu e você, irmãos, estamos nessa natureza. Jesus nos ensinou a vigiar e orar, e eu pergunto, como cristão, você está vigiando, você está orando, você está jejuando, você está fugindo do pecado, da imoralidade, você está atento às ciladas, atento às tentações que o inimigo tem posto no teu caminho? Será que você está ciente da responsabilidade que há diante de você? Daqui a algum tempo você não estará mais aqui. Você pode até ser curado de um câncer, você pode até ser curado do coração, você pode ser curado do pulmão, você pode receber um pâncreas novo, você pode receber qualquer tipo de cura, mas o certo é que com um pulmão novo, com um coração novo, com um pâncreas novo, seja lá o que for novo, daqui a algum tempo você estará diante de Jesus e Ele olhará para você não mais como advogado, mas como juiz. Ele não será mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, mas naquele dia Ele virá como o leão da tribo de Judá. Ele virá com uma ira, e Ele vai consumir o pecador. Aquela hora não vai mais adiantar. Eu disse aqui essa semana, falei ontem, nos Estados Unidos existe a pena de morte. Alguns estados americanos aplicam esta pena. Lá, mesmo que uma pessoa seja estrangeira, mesmo que uma pessoa seja inculta e letrada, se ela cometeu um delito em certos estados, um crime tipificando
pena de morte, então ela irá para o corredor da morte e aguardará a sentença final, que é ou a injeção letal ou a cadeira elétrica. Ela pode ter feito muitas coisas, mas se ela quebrar um princípio, se ela quebrar um princípio legal, uma norma, uma lei, tipifica um crime. Então, um juiz que tem autoridade para condená-lo, ele condena sem piedade, porque ele age baseado na justiça. E muitos estão no corredor da morte, aguardando, não sabendo ainda o dia da execução final. Eles ficam numa expectativa, mas há uma esperança ainda para aqueles que estão no corredor da morte. Todo prisioneiro tem o direito de escrever uma carta ao governador daquele estado. E aquela autoridade que é o governador vai receber o pedido de clemência, ou seja, ele não absolve o condenado, apenas ele muda a sentença de pena de morte para prisão perpétua, ou seja, ainda há uma esperança para o condenado, de não ser morto nem por injeção letal e nem por cadeira elétrica. Olha aqui para nós. Deus não poupou o próprio Filho. A Bíblia diz que Deus não poupou o próprio Filho, antes o entregou por amor a nós. Romanos 8:32. Deus não poupou Jesus. Jesus não havia pecado nele, nenhum dolo, nenhum erro, nenhuma falha. Mas por que Deus não poupou Jesus? Porque Jesus deveria vir beber o cálice da justiça de Deus. A justiça de Deus teria que ser apaziguada em algum justo. Não há nenhum justo. Todos os homens que nasceram e descendem de Adão pecaram. Como justificar o pecador? Jesus veio para ser nosso justificador. E ele bebeu do cálice da justiça de Deus. Veja, a Bíblia diz que no Getsemane, Jesus orou ao Pai. Jesus clamou 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse, afinal? Que cálice é esse? Cristo estava morrendo por quem? Qual a finalidade do sacrifício de Deus? Deus sacrificou o próprio Filho. Morreu Jesus por nossos pecados. Eu e você achamos que Ele vai nos poupar naquele dia porque nós íamos à igreja de vez em quando, porque na sexta-feira santa lembrávamos dEle, porque éramos membros de uma corporação. Deus vai nos poupar porque éramos bonitinhos, porque dávamos pão duro para as pessoas que estavam com fome. Deus vai nos olhar e vai dizer: tá bom, eu estou perdoando todo mundo. Não, nós quebramos princípios. Se quebramos princípios, tipifica uma pena, uma condenação. E olha para mim, querido, nós estávamos no corredor da morte, e pela graça de Deus veio a misericórdia de Jesus. E Deus não nos chama para vivermos presos. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O problema é que a nossa mente religiosa vive no engano. Nós lemos todo tipo de revista, nós assistimos todos os tipos de filmes, de séries e de novelas, mas o nosso coração se endurece para a palavra de Deus. Por que será? Alguém pode dizer: é difícil ler a Bíblia, pastor. Eu acho que é mais difícil você assistir a novela das 8. Tiago, apóstolo, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, está no data show? Leia alto para mim, por favor, enquanto eu bebo uma água. Eu estou pregando em hebraico? Você crê na Bíblia? Crê mesmo? Ou será que você é aquele crente sem vergonha, que diz que crê na Bíblia, mas não carrega ela, não lê, não estuda? Um cara, quando vai assistir um jogo de futebol do time dele, seja Chapecoense, seja o Figueirense, seja um time grande no Brasil,
se ele tiver a camisa do time, quando ele vai para o jogo, ele lembra: eu vou com a camisa do time, eu vou expressar a minha torcida. Há muitas pessoas que elas têm 4, 5, 6 Bíblias dentro de casa, mas elas não lembram de trazer para a igreja. Afinal de contas, pastor, faz um culto rápido aí, pastor, de 15, 20 minutos de mensagem, tá bom. É por isso que nós vivemos uma pobreza espiritual tão grande, porque desprezamos o Evangelho de Jesus. É por isso que a igreja brasileira vive atrás das bênçãos, quando a maior de todas e o maior milagre de todos não foi a cura, como eu disse, ou um milagre, como eu disse, mas o maior milagre é Ele sendo justo juiz, justificar o pecador. E isso é obra da graça. O termo graça, segundo Charles Finney, a graça é a manifestação do poder de Deus através do perdão para quem não merecia o perdão. É um perdão, irmãos, que Deus nos dá quando nós não merecíamos esse perdão, porque nós pecamos, nós somos cristãos, mas continuamos no pecado. Pastor, como eu faço para vencer? Meu irmão, eu e você pecamos diariamente. É por isso que devemos clamar a Deus diariamente. É por isso que o sacrifício de Jesus tem que ser lembrado diariamente. É por isso que a cruz de Cristo tem que ser falada diariamente. Ou você acha que você vai para o céu porque há 30 anos atrás você aceitou Jesus na igreja, e aqui na frente do altar o pastor aceita, e você tá bom, eu vou aceitar, pastor. Você acha que Deus vai te poupar? A verdadeira religião é essa: abster-se da corrupção do mundo. As pessoas estão clamando por justiça no Brasil. Ora, como se o Brasil, irmãos, a corrupção começasse agora com o governo do Lula ou da Dilma. Eu não sou PT, não votei no PT, mas escuta, a corrupção começou com Cabral. Eles extraíam do Brasil as riquezas e traziam para o Brasil, irmãos, escravos. Eles matavam índios. A corrupção está no solo dessa nação, mas não é só no Brasil. Tudo que é terreno, tudo que é dessa terra, tudo que é dessa natureza. Paulo em Romanos diz: o mundo está em condenação, mas a igreja que se inclina para a fé, portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então para de achar que é bom. Para de achar que você é justo. Para de achar que a corrupção está no governo federal. Ela está nas empresas, ela está nas lanchonetes, ela está nas faculdades. Quando um homem casado vai para a faculdade e fica secando as meninas, esquece que é casado, é corrupto, é pecador, é imoral. A corrupção está quando você chega numa empresa e fala: eu quero pagar sem nota. Você é corrupto, mais do que o governo. Quando nós pecamos deliberadamente, nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Irmão, pecado é uma palavra hebraica que significa errar o alvo. Ninguém erra o alvo de propósito. Todo aquele que tenta acertar o alvo, treina para acertar o alvo. E como nós treinamos? Orando, jejuando, abstendo-se da corrupção, negando o pecado, tentando vencê-lo. Paulo diz: nós podemos fazer todas as coisas, mas nem todas as coisas que me são lícitas fazer, eu devo fazer. Deus não poupou Jesus. Adão pecou uma só vez e Deus não o poupou. E Deus não vai poupar essa geração perversa. Deus não vai poupar o crente, o católico, o evangélico, o espírito ateu. Deus não vai poupá-lo. A única forma de Deus nos poupar é se em nós há uma marca vinda do próprio Deus, pela obra dele de justificação. Se eu e você clamarmos a Deus: sangue de Jesus tem poder, me ajuda, Senhor, o teu sangue é precioso. Irmão, a Bíblia diz que não fomos comprados com ouro ou com prata. Essas coisas pertencem ao mundo. O mundo está gemendo desde a queda do homem. Os animais fogem do homem por causa do pecado do homem. A natureza geme, foi tudo alterado. Sabe por quê? Porque o homem era responsável pela terra. Todas as coisas estão sujeitas a Deus. As estrelas Deus criou com um propósito de brilhar. Deus criou o sol, a lua. Deus criou todas as coisas. Todas estão sujeitas a Deus. Só uma coisa não está: aquilo que Deus fez à sua imagem e semelhança. O coração duro do homem, ele não se sujeita. E não é bem assim como o pastor está pregando hoje à noite. Se você não quer, o problema é seu.
Mas o inferno e o tribunal de Cristo é tão real quanto o ar que você respira e precisa. Eu não preciso de ciência para provar que o meu Deus existe. Aliás, os bilhões que a ciência gasta para tentar achar um elo perdido, um fundo dentro da história para dizer que o homem veio, quem sabe, de uma evolução, os bilhões são em vão. Eles procuram vida em Marte, vida em outras galáxias, quando a verdadeira vida está em Cristo Jesus. O homem procura no universo uma resposta, quando o Criador do universo já nasceu há 2000 anos atrás, da forma mais simples. Talvez alguém aqui ainda acredite que não é necessário fazer nada para ser salvo. Marcos 8:34. Está aí? E Jesus, convocando a multidão e os seus discípulos, os desafiou. Está assim? Diga, é um desafio. Diga alto, é um desafio. Cara que vai para o céu tem que ser muito macho. Tem que ser marido de uma mulher só. O padrão de masculinidade no mundo qual é? Isso não vem de Deus. O cara, para ir para o céu, tem que ser desafiado. Jesus disse: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Você acha que Jesus tomou uma cruz e era o medo dele a cruz? Será que Jesus no Getsemane, quando clamou a Deus, será que ele clamou porque ele tinha medo da cruz? Escuta aqui, leia história. Estude história. Roma aplicava a morte de cruz para todo homem que se rebelasse contra o Império Romano. Todo homem que se tornava uma ameaça para o Império Romano era morto na cruz. No tempo de Jesus, milhares de judeus foram crucificados. A morte de cruz, ela é torturante. Um criminoso de cruz, de morte de cruz, ele ficaria exposto por dias e semanas. Por isso era um hábito de Roma, quando havia alguma festa em Jerusalém, que ali era crucificado um judeu, quando havia alguma manifestação em Jerusalém de festa judaica, eles quebravam as pernas daqueles que eram crucificados para acelerar o processo de morte. Por que quebrando as pernas acelerava o processo de morte? Porque no quebrar os pés, as pernas, o tórax comprimia o pulmão para baixo e assim fazia com que a pessoa morresse por asfixia. Jesus não estava com medo de morrer na cruz. Jesus temia o afastamento de Deus, o cálice da ira. Por isso Jesus sentiu na cruz um desamparo que ora ele nunca havia sentido. Por isso ele diz: Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus havia bebido do pecado do homem, a ira de Deus estava sobre ele. E agora, eu e você queremos ser glorificados no céu um dia com um corpo novo, vivendo o cristianismo que nós vivemos nessa terra, o cristianismo de querer uma cura, de querer um milagre, de querer uma casa nova, de querer fazer uma viagem para fora. Olha aqui para mim, Deus é Pai, Ele realiza tudo o que os seus filhos precisam, mas o maior milagre que eu e você devemos pedir a Deus é pela salvação. A igreja brasileira precisa se converter, porque nós assistimos na TV um evangelho contraditório ao evangelho de Jesus. Os líderes religiosos vão ser cobrados porque estão pregando o evangelho distorcido. Por isso Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Naquele dia alguns dirão: em teu nome expulsei demônios, em teu nome curei, em teu nome profetizei. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Ele não vai poupar nem líderes. Você acha que ele vai poupar eu e você?
porque ele achou que nós somos o melhor filho dele? Olha aqui para mim, jovem, Deus não vai te poupar não. Fica bem atento, jovem, porque na mocidade Deus te escolheu. Deus te escolheu porque você é forte. Vença o pecado, meu jovem. No passado nós íamos nos cemitérios e nós observávamos as lápides e olhávamos, eram fotos, usava-se fotos no passado, ainda se usa. A gente olhava o rosto de senhoras, de senhores de 70, 80 anos. Mas hoje você vai nos cemitérios, você se espanta. Jovens de 15, 16, 17, 18. O que está acontecendo com o mundo? Muitos têm as suas vidas abortadas. Por quê? Porque estavam em desobediência. O pecado, a maldade. Deus não é culpado, irmãos. Diga, há um desafio. O desafio da fé é esse. Jesus te chama. A Bíblia diz: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Ponha Jesus no centro da sua vida. Negue a sua vontade. Será que você está orando de acordo com o que ele orou? Pai, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Não faz o que eu quero não, porque o que eu quero está me levando para o inferno. Mas aquilo que tu queres para mim, eu tenho certeza que eu vou me encher de paz, de alegria. Agora volta para João 19. Acabei a introdução. Quem quer que eu pare, diga amém. Hoje você está ligado, né? E levando às costas a sua própria cruz. De quem era aquela cruz? De quem? Você colou, você veio hoje. Diga Barrabás. Pode dizer Barrabás, não é pecado. Era dele. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Roma, percebendo que a cruz era o tipo de morte que mais reprimia as rebeliões, cada dia mais crucificava. Na verdade, a cruz não era criação de Roma. Quem criou a morte por crucificação foi o Império Egípcio, também um dos maiores impérios que nós já estudamos. Mas Roma aplicava isso. Agora veja, Barrabás, ele havia se rebelado contra Roma, e ele era um membro de um partido, os Zelotes, e ele desejava que Israel se tornasse independente, porque Israel estava sendo sufocada por causa dos impostos, por causa da opressão do governo de Pôncio Pilatos. A Bíblia diz que naquela tarde, quando levaram Jesus até Pôncio Pilatos, na verdade Jesus estava sendo entregue porque aqueles religiosos estavam invejando ele. As multidões seguiam a Jesus, mas aqueles religiosos levaram Jesus ao governador, desejando vê-lo morto. Mas a esposa de Pôncio Pilatos havia tido um sonho, e ela havia dito para não entrar na causa daquele justo. E Pilatos, observando que os religiosos desejavam vê-lo morto, Pilatos então teve uma ideia brilhante: não vou me envolver nesse julgamento, vou chamar um criminoso que é rebelde e que no montim matou um soldado romano. Barrabás era rebelde e assassino, e trouxeram-lhe. Então Barrabás estava ao lado de Jesus. Certamente Jesus estava ali em silêncio. Pilatos já havia perguntado a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus havia dito: tu o dizes. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda, um matadouro. Ele não abriu a boca, ele não quis se justificar, porque ele já era justo. Ele estava justificando o homem perdido. Pilatos, vendo aquele clamor do povo, disse: é hábito nós soltarmos um prisioneiro no dia de Páscoa. Então eu pergunto a vocês: vocês querem que eu solte a Jesus, intitulado Rei dos Judeus, ou este criminoso, assassino, Barrabás? E Pilatos imaginou: agora eles vão gritar por Jesus. E todos gritavam: solte Barrabás. Aquela cruz
já havia sido feitas as medidas com os braços estendidos daquele homem que era mais alto do que Jesus. As medidas da cruz não eram de Jesus, porque Jesus, embora tenha vindo para morrer na cruz, a cruz era do bandido, do criminoso. A cruz era para pecadores, mas um justo tomou o lugar do pecador. Quando Pilatos observou aquele clamor, Pilatos então mandou açoitar Jesus, e dizendo aos soldados: castigam-no. Talvez na ânsia de vê-lo castigado, açoitado, e a multidão então, vendo Jesus açoitado, machucado, tivesse pena de Jesus. Então os soldados romanos começaram o maior tipo de açoite que Roma já fez sobre um homem. Eles utilizaram-se de tiras de couro, chicotes com pedaços de metais nas pontas e pedaços de ossos de animais mortos. Aqueles chicotes, em contato com a pele de Jesus, arrancavam um pedaço da pele, e fizeram isso no corpo inteiro de Jesus, ao ponto de transfigurá-lo. A Bíblia diz isso: pelas suas pisaduras fomos sarados. Não havia beleza nem formosura para que o desejássemos. Puseram uma capa sobre Jesus, porque afinal ele era rei. Puseram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e levaram de volta ao tribunal. E diante da multidão, Pilatos disse: o que vocês querem que eu faça com este? E a multidão gritou: crucifica. Diga: esta era a vontade de Deus. Estava tudo escrito. Olha aqui para mim. Sabe por que Jesus não morreu no Getsemane de parada cardíaca? Embora ele tenha suado gotas de sangue, Jesus não morreu de parada cardíaca porque a pressão arterial dele subiu. Ele era homem, mas era Deus. Ele não morreu porque ele tem domínio sobre a morte. A supremacia de Cristo, nós falamos segunda-feira. Por que Jesus não morreu nos açoites de hipotemia, por perda de sangue, de choque anafilático? Porque Jesus não teve uma morte por estar sendo açoitado? Ele tem domínio sobre a morte. Ele dominou sempre, domina e sempre dominará, porque ele é rei. Quando puseram ele de frente para o povo, que o povo pediu a sua morte, então trouxeram a cruz que era de Barrabás. Jesus suportou tudo. Foi abandonado, traído, rejeitado, cuspido, açoitado, ferido, machucado. Tomou o lugar de um criminoso. Sabe quem estava no corredor da morte naquele dia? Era Barrabás. Barrabás era o criminoso que estava no corredor da morte. Era eu e você. Porque toda a raça humana sem Deus está no corredor da morte, está condenada. Barrabás estava aguardando numa cela o momento de alguém gritar: tragam o prisioneiro. Quando trouxeram Barrabás, ele sabia que ele ia para a cruz. Já haviam tirado a medida dele. Isso tipifica um Deus de misericórdia. Mesmo eu e você estando no corredor da morte, mesmo eu e você estando mortos em nossos pecados, mesmo eu e você estando tipificando uma pena, nós éramos pecadores, somos pecadores, merecemos a morte. A misericórdia de Deus veio sobre nós. E de repente, quando nós entendemos, os nossos olhos se abriram. Quem morreu por mim? O justo justificador. Então ele tomou a cruz e foi para o Monte Caveira, Gólgota em aramaico. Ele subiu o Monte Caveira. E eu e você tratamos da cruz de Cristo algo supérfluo. Nós tratamos a cruz como algo assim secundário ao cristianismo. Nós lembramos só hoje, irmãos. Tem até um feriado nacional para lembrar do sacrifício de Jesus. É válido, mas escuta,
Não trate a cruz que Jesus carregou como algo comum, porque a cruz para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus e a salvação. Não trate a cruz como algo comum. A cruz é o símbolo da nossa redenção. Jesus é o nosso Redentor, a obra redentora de Jesus é esta. Ele carregou a cruz que não era dele. Ora, nós achamos que estamos aqui e somos melhores que os ímpios. Seremos rigorosamente mais cobrados porque ouvimos e não cremos. A Bíblia diz que nós devemos refletir como espelho a glória de Deus. O mundo vê você, vê o quê? Uma cruz? Ou vê as riquezas do mundo? Porque muito crente está na igreja para ser rico. Você está perdendo tempo, cara. A maior riqueza que alguém pode ter é você, embora passar por lutas, provações e adversidades, é viver uma paz de espírito que o dinheiro não compra. Por isso que a igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo tem ex-prostitutas, ex-drogados, ex-homossexuais. Existe ex-roubadores, ex-ladrões, ex-traficantes, ex-adúlteros, ex-assassinos. Existe ex-criminosos. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja não é justificada pela própria obra da igreja. Quem providenciou as vestes santas e limpas é Jesus. Ele quem lavou as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Aplauda o Redentor. Louve o nome dele. Glória a Deus. A cruz de Cristo é capaz de redimir o mais vil pecador. Nós vimos isso. Nunca olhe para alguém com olhar de julgamento, porque Jesus morreu pelo mais vil pecador. Jesus deu a sua vida, o seu sangue. Ele era o justo pelo pecador. Nunca julgue alguém pela aparência. Então ele chegou no Monte Gólgota. A Bíblia diz em João 19:18, crucificaram ele com outros dois. Diga, outros dois. Vocês querem que eu continue pregando? Um daqueles ladrões tipifica essa geração. Uma geração de pessoas que sentam nos bancos da igreja, nas cadeiras. Parte delas, das pessoas, zombam de Deus. Zombam de Deus porque ouvem, mas não creem. O ladrão à esquerda tipifica a geração perdida, que olha para a cruz com zombaria. E a Bíblia diz em Lucas 23, eu pedi para você colocar também no Data Show, 23:39, eu pedi esse. Está aí? Um dos criminosos que ali estavam crucificados, o que ele fazia? Com insultos. Veja, um bandido está no corredor da morte. Agora, ele não está mais no corredor da morte. Daqui a algumas horas ou semanas ele estará morto. Olha aqui para mim. Quem te garante que você vai estar vivo amanhã? Quem garante que aquele ímpio que está lá fora vai estar vivo amanhã? Quem garante que o jovem que hoje à noite vai curtir a vida doidado? A noite é doidado, a vida doidado é o filme lá. Quem garante? Alguns entram no avião e nunca mais voltaram. Outros entram num carro para fazer uma viagem e nunca mais voltaram. Outros dormem e nunca mais voltaram. Outros entram no hospital e nunca mais voltam. As pessoas, eu disse que em Tiago 4:4, quando nós nos constituímos amigos do mundo, nos constituímos inimigos de Deus, as pessoas têm medo de perder o amigo. Ah, pastor, se eu virar crente eu vou perder meu amigo. Espere, calma, 6 pessoas vão segurar a alça do seu caixão, não se preocupa, nós arrumamos. Quem que vai ser o teu amigo naquela hora em que você estará diante de Cristo? Qual teu amigo estará contigo? Nenhum, porque é você e Cristo. A salvação é individual e a condenação também. Veja, o criminoso tipifica essa geração que zomba e que insulta a cruz, dizendo-lhe: não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também.
Ou seja, se tu és Deus, faz alguma coisa na minha vida. Se Deus existe, por que não muda a minha história? Se Deus existe, por que não me cura? Se Deus existe, por que não muda o meu casamento? Se Deus existe, por que não me deixa rico? Aquele ladrão tipifica a zombaria que muitos causam em Cristo. Por isso Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Meu papel como pregador do Evangelho, como ministro da palavra, não é apontar os teus pecados. O meu papel como pregador do Evangelho é apontar o caminho da salvação. Eu estou aqui dizendo a você: ei filho, desperta, há um justo e justificador que deseja vê-lo em glória. Alguém pode dizer: meu Deus, esse garoto, esse pastor novo é tão bravo. É o meu jeito de pregar, é uma verdade que queima dentro do meu coração, mais do que um torcedor do Corinthians quando grita por gol, mais do que um torcedor da Chapecoense quando grita por gol. É uma verdade, é inerente à minha alma e meu espírito. Eu vivo por isso, eu amo isso, eu prego isso. Eu nunca vou poder zombar daquele que morreu por mim, o justo por mim, pecador. Não, eu tenho que agir como outro prisioneiro. No versículo 40 a Bíblia diz: mas o outro criminoso repreendeu. O outro criminoso, em vez de olhar para o pecado alheio, olhou para dentro de si e sabia que ele era pecador. E ele repreendeu aquele que zombava. A Bíblia diz, repreendeu afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando o quê? Não entendi. Sobre a mesma sentença. A minha tradução diz condenado. Estando condenado é o mesmo termo dentro do direito. Tu não temes a Deus mesmo estando debaixo da mesma sentença? Cara, você vai estar morto daqui a algumas horas. Olha aqui para mim. Você precisa avisar as pessoas lá fora. Você precisa alertar o seu próprio coração que a tua vida é como um sopro. Estude história. Homens poderosos existiram, outros existem hoje, mas tudo aquilo que eles conquistam fica nesse plano. Tu não temes a Deus estando debaixo da mesma sentença ou condenado? Nós, na verdade, estamos recebendo a pena que nossos atos merecem. O que significa isso? O salário do pecado é a... Porém, este homem não cometeu pecado algum. Observe, irmão, ele, mesmo estando debaixo da pena, da condenação, olhou a Cristo, e mesmo tendo visto o corpo de Cristo todo transfigurado, enquanto os cuspiam no pé de Jesus, enquanto zombavam de Jesus, um pecador reconheceu em Cristo: peraí, isso aqui não é o fim, isso aqui é só o começo do que tem pela frente. Aí ele olha para Jesus e diz: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmão, aquele homem não estava mais no corredor da morte, ele já estava com a injeção no braço, já estava sentado na cadeira elétrica, e ele não estava diante do prefeito, governador ou presidente, ele estava diante daquele que criou o céu e a terra, ele estava diante daquele que pode todas as coisas. Ele sabia que Jesus podia mudar a história dele, ele sabia que daqui a algumas horas ele estaria morto. Ele olhou para dentro dele, ele viu o pecado. Quando eu e você olhamos para dentro da gente e olhamos para a cruz de Cristo, nós vamos ver quão miserável somos. Paulo diz: quão miserável sou. Eu não sei, tem gente que ora e se torna tão santa que passa pelos outros e empina o nariz. A minha Bíblia diz que quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu reconheço que sou pecador. Ele apontou e disse: lembra-te de mim, Senhor. Irmão, não haveria mais tempo para batismo. Ele estava na UTI. Mas Jesus olhando ele. De um lado veio zombaria. Jesus fez o que diante da zombaria? Ficou em silêncio.
Mas quando ele ouve o pecador clamando, mesmo sentindo dor, mesmo estando quase sem sangue, mesmo sentindo o desamparo do Pai, Jesus viu o pecador dizendo: lembra-te de mim. Ele disse: todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu te asseguro com toda certeza, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem teve uma vida de pecado. Ele estava sendo morto por causa do seu ato de rebeldia contra Roma. Escuta, todo homem sem Deus, que não se sujeita a Deus, está debaixo da rebelião do pecado. Se for nosso último culto hoje, se Jesus voltar essa madrugada, eu tenho certeza, você que está aqui, que durante toda a semana ouviu, irmão, talvez você anda muito ocupado, mas você tirou um tempo essa semana para ouvir Deus falar contigo. Eu tenho certeza que a obra que Deus começou a fazer, Ele está aperfeiçoando dentro de você. Sabe do que nós precisamos? Deus, eu disse, Ele te dá tudo, irmão. Jesus disse: tudo que vocês pediram ao Pai, crendo, recebereis. Mas perdoai se alguém tem algo contra vocês. Perdoai, para que o vosso Pai Celestial também vos perdoe. Seu cristianismo representa o que na sua vida? Estou aqui pelo meu marido, pastor, aquele desgraçado, é miserável. Você está aqui porque você precisa de Jesus. Pastor, eu estou aqui porque o meu filho é viciado em droga. Ok, Deus sabe, mas você está aqui porque você precisa de Jesus. Por isso que a pastora falou, nós não promovemos culto para o homem. Que perda de tempo, irmão. O dia que eu fizer culto para as pessoas, ora, então eu perdi o propósito da minha existência, de pregar o Evangelho. E essa semana eu tive tantas alegrias aqui, irmão. Eu vi tantas pessoas recebendo de Deus o mais precioso, que é a rica palavra dele. Ontem o irmão me abraçou no final agradecendo: pastor, eu comecei a vir domingo aqui, mas eu estou sentindo uma paz tremenda. Sabe o que é isso? É algo que o álcool não te oferece, que a cocaína não te oferece, que a maconha não te oferece, que o sexo ilícito não te oferece, nem algo que o mundo possa te dar é comparado à palavra de Deus. Ela é a fonte de vida. Sabe do que nós precisamos? Clamar a Ele. Em João 10, eu pedi para pôr também. Graças a Deus, eu estou. No versículo 9, Jesus disse isso, para encerrar: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? E entrará e sairá e achará. Deus tem uma fartura para você, que vai além do que a sua imaginação pode imaginar. Todo mundo diz assim: olha, Jesus quer que você tenha uma vida abundante. É super abundante, é a mais plena verdade. Mas antes, entre por Ele, que Ele é a porta das ovelhas. As pessoas querem os benefícios da cruz, mas elas não querem tomar sua própria cruz. Ah, eu estou aqui por um propósito, pastor. O seu grande propósito é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir Jesus pelo caminho. Se você quer dar a salvação, viva por Ele, morra para o mundo.
Versículo 11, Jesus disse: eu sou o quê? O bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas... Querido, Ele deu a vida por você. Isso é a prova nítida que Ele é aquele que te conduz pelos pastos verdejantes. Ele é a encarnação de Deus. Ele é o Salmo 23 nesse tempo. Ele é o nosso bom pastor. Nada nos faltará e de nada tenho falta. Deus providenciará tudo que você precisa. Você é filho de Deus. Você é uma ovelha. Mas, no 14, ovelha, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Relacionamento. Cristianismo, meramente religião, não nos leva para Deus. Mas por Cristo Jesus somos salvos, redimidos, e no nome dele nós temos a redenção, a obra redentora de Jesus. Eu queria pedir a você, curva a sua cabeça. Eu sei que o Espírito Santo falou com muitas pessoas. Nós precisamos pedir ao Senhor por misericórdia. Que Ele nos ajude a vencer o pecado. A obra redentora vem dEle, mas nós ouvimos a voz dEle nos chamando. O bom pastor, Ele deu a vida por nós. E eu queria fazer uma oração essa noite. As primeiras pessoas que irão orar comigo são aquelas que precisam e entenderam que não há como ir para o céu sem essa obra redentora de Jesus. Talvez tudo que você fez no passado te remete a pensar: não há, pastor, quem sou eu para falar com Deus? Fiz tantas coisas erradas. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele disse: aquele ladrão hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele viu que aquele homem reconheceu quem ele era. Você precisa pedir para Jesus: Senhor, eu reconheço, eu o recebo na minha vida como Salvador. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, você vai orar comigo. E você também que está aqui na mesma oração, mas são pessoas que um dia, há 20, 10, 5, 2, 1 ano atrás, disseram que queriam Jesus, se batizaram, disseram que eram crentes, mas se desviaram do propósito de Deus, caminharam de acordo com a natureza do mundo, se sujaram na corrupção do mundo e perceberam que estavam sujos. Mas agora você está aqui hoje à noite. Quem sabe o inimigo está dizendo: você não é digno de voltar para Deus. Eu quero dizer para você que Jesus o ama tremendamente. Eu quero dizer a você que Jesus morreu na cruz por você. E se fosse preciso, Ele faria de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas não é preciso. Aquele sangue dele, uma única vez, foi dado por nós. Se você precisa se reconciliar com Deus, eu quero dizer para você que o caminho é o teu bom pastor, é Jesus. Você que está no lugar, querido, que vai fazer a oração comigo,
reconhecendo que é pecador. Você que vai orar comigo, reconciliando-se com Deus. Ninguém levanta a cabeça. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você. Venha, sai do seu lugar e vem aqui. Ainda que seja uma alma só, venha. Venha. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Venha. Se aproxime bem do altar. Não se preocupe com quem está do lado. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Eu quero dizer a você, irmão, que está aqui na frente, esse é o meu terceiro culto hoje, mas eu me ponho na mesma condição que vocês. O que será da minha vida sem Jesus? Nós estávamos condenados. Algumas pessoas acham que aceitar Jesus é mudar de religião. Isso só serve para o censo, para o IBGE. Para Deus não muda nada. Não, você está aqui na frente porque aquilo que nós éramos dignos, Jesus tomou por nós. Com todo o teu coração, você vai entregar a tua alma para Deus. Você que está aqui à frente, faça comigo essa oração. Seja pela primeira vez, ou você que um dia já aceitou Jesus e que já pediu para entrar. Quem nós somos para pedir para Ele aceitar? Nós estamos aqui, Senhor. Repita comigo. Diga: Senhor Deus, nesta noite eu estou aqui reconhecendo o meu pecado, a minha maldade, a minha transgressão. Confesso ao Senhor que tenho andado erroneamente, segundo a Tua palavra. Estou caído, estou em condenação, mas pela Tua graça, Senhor, eu estou aqui
há esperança para a minha alma. O Senhor morreu na cruz, o Senhor nasceu da Virgem Maria, e o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Então nesta noite, eu reconheço que dependo de Ti. Eu o recebo na minha vida como Deus, como Senhor. Reconheço a Tua soberania. Faça morada, Senhor, na minha vida, para que eu possa viver no Senhor e morrer para o mundo. Eu entendi, Senhor, o Teu plano na minha vida. Ele começa, e a cada dia a Tua obra é aperfeiçoada. Me ajuda, Senhor, a vencer as fraquezas, o pecado, a suportar as tentações. Me ajuda, Senhor, debaixo da unção do Teu Santo Espírito. Eu reconheço, eu nasci para o Senhor, sou filho de Deus. Eu sei, o meu nome está escrito no livro da vida. Eu declaro, Senhor, o Teu amor sobre mim. Eu quero viver esse amor plenamente. Eu reconheço, dependo de Ti. Aleluia. Olha aqui para mim e levanta a sua cabeça. Para mim, o maior milagre que um homem pode desfrutar é esse. Se essa madrugada Jesus vier buscar a sua igreja, mesmo que não tenha dado tempo de você se batizar, mas eu creio que de todo o teu coração você fez uma oração agora, certamente Ele te recolherá. Estaremos diante dEle, não mais condenados, não mais éramos dignos da condenação, mas naquela hora, ainda que o mundo inteiro possa dizer algo a respeito de nós, Jesus mostrará as marcas das mãos, dizendo: Ele não viu as minhas mãos perfuradas, mas Ele creu no meu nome. Eu o justifiquei. Se a esperança para um criminoso dentro de um corredor da morte, pedindo a uma autoridade humana, quanto mais aquele, eu ou você, teremos esperança clamando ao Senhor que é reto. A Bíblia diz que Ele é santo, mas Ele é amor e Pai. Ele não poupou o próprio Filho e também te concederá os benefícios da cruz: paz, alegria. Ele concederá amor no teu coração. Você foi traído, abandonado, rejeitado. Quem sabe alguém me ouve aqui e no ventre da mãe o pai disse: eu não vou aceitar esse menino, não o reconheço como filho. Eu quero dizer que mesmo a tua mãe e o teu pai tendo te rejeitado, você nasceu porque Deus quis. Deus te chamou a esse tempo. Quem sabe, moça que está no lugar, quem sabe um dia você teve um pai que te feriu, um pai que te tocou como nunca ninguém te tocou. Quem sabe quem era para proteger, um irmão, te machucou. Quem sabe alguém te abandonou, te deixou abandonado, sozinho. Eu quero dizer para você: Jesus sempre amou você. Você nunca esteve só. Para mim, o maior milagre não é o fígado novo, o pâncreas novo, o pulmão novo, o coração novo. Não. Porque muitos um dia receberam um milagre e depois de um tempo morreram e foram ao inferno. Mas o maior milagre, Ele realiza, Ele opera milagres pela fé. A Bíblia diz que a fé e a compaixão, quando se juntam, há sinais e poder e prodígios. Mas nós não estamos aqui por um milagre. Estamos aqui porque necessitamos dEle, e Ele é o maior milagre. A justificação é o maior milagre. Eu posso orar e Deus me ouve.
Você pode ir embora hoje certo de uma coisa: todas as coisas cooperam para o seu bem. Acalma o teu coração, aquieta. Deus tem o tempo certo para tocar no coração dos seus. Seu filho que está preso a um vício, irmão, ele é o nosso libertador, é o Cordeiro Pascual. Amém? Deus seja louvado por sua vida. Volte para o seu lugar. Não vou abraçar todos porque não vai dar tempo. Eu tenho hora aqui. Amém? Tem líderes aqui, dá um abraço nesse irmão querido. Amém? Dê um abraço, os líderes de núcleo que estão aqui. Recebe um abraço aí, acolhedor. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por esse momento tão lindo. Glória a Deus. Glória a Deus.